Teve cancha de tocar repertório na noite, covers, essas coisas? Sim, muito. Então isso é importante, né? Eu tive muito pouco. Uhum. E eu sinto falta, eu sinto assim, eu escondo muitas vezes um alicerce não tão firme, por não ter justamente essa experiência de passar por repertório e tal, sabe? Isso é uma das maneiras, né? Uma das escolas, né? E a minha escola na música foi totalmente essa, foi zero academicista e quando eu era jovem eu tive muito pouca paciência de estudar teoria, porque eu já entendia muita coisa e eu não queria ficar sentada lá ouvindo alguém me dizer que era uma escala cromática, porque tá bom, já entendi o que é isso, eu quero tocar, quero pegar um instrumento e fazer som, né? Mas eu cresci nos fundos de uma igreja evangélica, então isso já foi a primeira escola, assim. Sim, e tem muita música, é muito pulsante, muita coisa. E praticamente a banda nessa igreja era a minha família, assim. Minha mãe teve envolvimento com a música também pela família dela. A minha mãe fez conservatório e tinha frequentava uma igreja num formato mais tradicional, com a coisa do piano, do órgão elétrico, né? Essa parada. Então a banda era praticamente eu, meus irmãos, a minha mãe, assim. E aí depois, com 17 anos, eu comecei a trabalhar na noite mesmo, boteco, né? Tocar em bar e fazer toda essa parada muito doida de tocar covers, acompanhar o que tá rolando na época, né? O que tocava no rádio. E aí começou a sair uma música do Nat Roots. Tá bombando na novela. Aí você tem que aprender a tocar, porque obviamente você vai tocar no boteco ali na próxima semana, sabe? Então, legal. Por muito tempo tive essa escola também, que é uma base incrível, assim, né? É um fundamento mesmo, assim, que não só eu, mas muita gente que cresceu autodidata também, quando conversa sobre isso, existem muitas maneiras de entender a teoria musical, né? E eu acho, assim, ao contrário de você, por exemplo, durante a pandemia foi a época da minha vida que eu mais me dediquei a estudar de fato a teoria. Eu não tinha mais nada para fazer, né? Não tinha show. Eu detestava dar aula de baixo. Me desculpem as pessoas que eu dei aula durante a pandemia, mas eu odiava fazer isso com todas as minhas forças. E, enfim, comecei a estudar a teoria, né, na pandemia. Me deu uns 5 minutos ali. Eu comecei a estudar o beabá, o que eu não quis fazer quando eu era jovem, sabe? Legal, pô. Isso é e bom. Isso foi um estudo muito legal de fazer. Você fez sozinha ou com alguém? Fiz sozinha, procurei coisas por aí, descobri um podcast muito legal, que, se eu puder dizer o nome deles, se chama Semibreves. Eu fui atraída pelo nome, que o nome é muito bom, assim. Eu já assisti também. E ele tem em áudio também no Spotify, né? Tem também. Eu não vi ele em vídeo, eu encontrei uma vez no Spotify. Eu também nunca assisti. Mas, enfim, isso foi uma maneira de perceber que também, para mim, se eu tivesse me dedicado a estudar teoria um pouco naquela época, talvez tivesse me cortado alguns caminhos, né? Porque a minha luta foi sempre auditiva, né? Tentar entender o objetivo e o resultado através do instinto mesmo, assim. Mas, por outro lado, haja instinto também, né? Que você acaba criando uma maneira de quase que um instinto de sobrevivência musical, assim. Tem massa. coisa que é difícil de descobrir sozinha, mas realmente a meta final é ter um sentido sonoro. Não adianta a teoria, ela não vem para você estudando na universidade. A teoria não vem, ela tem que ela não pode ser anterior à prática. Né? É uma notação, né? Ela tem que vir justificando ou dando um outro olhar para coisas que já estão na mão, senão elas são só nomes, né? Uma vez eu cheguei tão burro quando eu falo disso. É que você é baterista, cara. Mentira. Não tem problema. Você é o amigo dos músicos. A gente aceita você. Não, mas eu comecei tocando piano clássico. Aí, tá vendo? Aí, ó. Toma essa. Aí, ó. Toma, rapaz. Tá vendo? Aí, não, eu fazia piano clássico. Só que teoria musical, eu sempre tive muita dificuldade. Inclusive, ouvi Lena recentemente falando sobre como na pandemia ela voltou a estudar os beabás. Me deixou muito instigado, porque eu venho da escola do punk rock. 3 acordes, gritaria, tudo torto. O que vale é a energia, a intenção, é a manifestação. Claro, e às vezes a teoria vai atrapalhar essa né? É o que eu pensava. Mas eu tô ultimamente nesse universo de que já vivi boa parte da minha vida procurando a lógica sonora. Acho que agora tá no momento de Você sabe estudar. que a teoria não precisa ir muito fundo.
né? Mas um básico, né? Teoria, assim, básica, até o... Não estou nem falando de divisão rítmica, que demora. Ler partitura até demora um pouquinho mais. Mas o entendimento das relações, assim, de escalas com acordes, campo harmônico, o basicão mesmo, isso ajuda. Eu acho que ajuda. O problema é que às vezes a gente fica meio... Pô, isso aí tá... o cara fez um acorde fora do campo. Tá errado. Só que às vezes tá legal, pra quem, entendeu? Atrapalha também. Ela pode vir a atrapalhar se ela te fizer pensar demais sobre o que você tá fazendo. Entende? Porque existe uma lógica, mas essa lógica é um ponto de partida. Ela não é uma lei que você não pode violar, entendeu? Eu tava vendo o lance do grunge esses dias, apareceu um vídeo lá pra mim. E tem o lance do grunge que é tudo maiorzão, né? Os acordes são tudo maior, né? Tem muito disso nas suas músicas também, né? Que de repente, quando é pra ser um menor, entra um maiorzão que dá uma outra coisa. E é por causa do jeito que os caras tocavam mesmo. Que, sem querer, pegava a terça lá embaixo. Queria fazer um bicorde, sim, sem a terça. De repente, dava a terça maior sempre. Daí fez todo o grunge, né? Baseado nisso. As harmonias do Kurt Cobain são as mais malucas do mundo. E fazem mau sentido, né? E, uma vez eu vi o Herbie Hancock, que é um puta de um pianista de jazz, assim, tipo, provavelmente um dos maiores, né? Tá ali na estirpe do Chick Corea e cambada. E ele fazendo o Nirvana, você fala, puta merda, Kurt. Aí você vê que o cara entendeu, né, o que estava por trás da lógica, não da lógica do livro, mas da lógica do Kurt Cobain. Porque a música, ela é tipo assim, existem, claro, uma espécie de lógica, que é o que é o mais praticado, mas cada artista tem sua lógica. O Djavan, cara, perverte o tempo inteiro, várias vezes, o que seria, vamos dizer, a praxe. Porque o ouvido do cara é avançado, esse que é o ponto. Exatamente. A notação é uma notação, né? Vem depois mesmo do som, né? Eu lembro que nas aulas de harmonia eu ficava maluco, assim, porque eu ia fazer os exercícios de barroco, assim, de voz, de abertura de voz, daí tem regras, não pode fazer. Eu falei, porra, regra? Que regra na música? Daí, tipo, depois cai a ficha, na verdade. Tipo, a pessoa pegou a música barroca, estudou aquilo e falou, funciona assim. Você quer fazer um negócio igual? Sim. Então você vai seguir essas regras, porque funcionava assim, né? E daí depois que você quebra tudo isso para fazer a sua própria parada, se quiser. Mas aí você serve para você entender mesmo que já existe, já, né? Exato. É que nem se você for fazer um exercício de escrever um soneto. Para aparecer um soneto, tem que ter, sei lá, 12 sílabas, aqueles papos todos, uma estruturinha, você aprende. Exatamente. Mas para você beber e exercitar a criatividade botando um frame, né? Isso. Eu acho legal também botar alguns limites na criatividade. Por exemplo, faz uma música agora. Puta, não sei. Tá, mas se te der um andamento e falar que ela começa em sol maior, já é um ponto de partida. Você fala, tá, valeu, obrigado. Pô, se você estivesse falando antes, né? Entendeu? Mas quando a página tá muito em branco, às vezes a gente fica meio perdido, né?